E nesse momento, Senhor, há uma expectativa no nosso coração por esse momento da palavra. Sei que é habitual nessa data, meu Deus, programada para ouvi-la, mas nós entendemos que todos esses momentos há uma renovação e somente o Senhor para nos dar isso. Eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, o consolo, o conforto ao nosso coração, muitas das vezes sofrido, frustrado, decepcionado. E nesse momento, Senhor, eu peço o conforto, o consolo e muito mais, para que o Senhor me conduza a esta revelação dessa palavra, que eu possa entendê-la e obedecê-la, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória. Mateus 11. Mateus 11. Glória a Deus. Quando todos encontrarem, digam amém. 11:25. O título dessa leitura, na minha Bíblia, está assim: o jugo de Jesus. Glória a Deus. O jugo de Jesus. Glória a Deus. Pode ver? Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Graças a Deus. Glória a Deus. Deus tem em sua palavra muitas promessas. E eu sei que todos os cristãos têm um anseio e desejo que essa palavra, que essas promessas se cumpram em sua vida. E Jesus aqui, Ele vai nos mostrar passo a passo como é viver uma vida diante dos acontecimentos, diante das circunstâncias, para então assim a nossa vida tornar-se cumprida a promessa de uma vida abundante. Aleluia. Porque é um anseio nosso ter vida, uma vida de muita qualidade. E Jesus, antes dessa oração, Ele está respondendo sobre
algumas pessoas de cidade, no caso, Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, cidade que ele considerou impertinentes. Mas dessa cidade tem uma a mais no juízo de Deus, Cafarnaum. Ele chega a dizer que se Sodoma e Gomorra tivesse visto o que Cafarnaum viu, cairiam de joelhos. Se ele tem visto os milagres, cairia de joelhos para aceitá-lo. Então, Cafarnaum é uma cidade que Jesus deu-lhe uma sentença para aquelas pessoas daquela cidade. Então aí ele faz essa oração que iniciamos a ler. Ele faz essa oração para ensinar como é viver uma vida com Deus. Viver uma vida com Deus. Ele não está falando de ser cristão, ele não está falando de ser evangélico, ele está falando de ter uma vida com Deus. Ele pega a condição do relacionamento dele com o Pai e revela para nós todo esse segredo para nós. Louvado seja Deus. Então ele diz quem é as pessoas que vai aceitar essa vida com Deus e como é esse relacionamento para ter essa vida com Deus. Ele diz: Pai, o Senhor revelou aos pequeninos, aos humildes. E quando nós vamos estudar o dicionário bíblico, o sentido de pequenos, miúdos, simples, humilde, são pessoas que resistem à força. Uma pessoa humilde é uma pessoa que resiste à força. Resiste à força da sua natureza. A natureza salta, mas ele tem o domínio da sua natureza para suportar aquele momento. Louvado seja Deus. Ele cita essas pessoas pelo fato que essas pessoas, elas estão abertas, elas estão dispostas a entrar em um acordo. Você já viu um ditado: quando dois não querem, um não briga? Então o humilde é mais ou menos isso. Ele existe a força da sua natureza, dos seus impulsos, para facilitar uma conversação para que não haja briga. Eu não estou de acordo, eu não quero brigar, eu quero conversar. Aleluia. Então essas pessoas são aptas para ouvir a Deus, para conversar com Deus. Cafarnaum era uma população que algumas traduções dizem que era pavoada, era nariz erguido, não se submetia, porque Cafarnaum era uma cidade rica. Então a maioria da sua população tinha. É por isso que muitas pessoas dizem que o evangelho é para pobre, não é para rico. Quando eu iniciei a evangelização na minha vida, eu fui evangelizar algumas pessoas com condições de tabuleiro. Eu dizia: não, o evangelho é para pobre coitado. A Bíblia diz que é para pobre, porque algumas traduções diz: o Senhor revelou aos pobres. Aí as pessoas não têm conhecimento já da palavra de Deus. Aí diz: não, o evangelho é para pobre, o evangelho não é para rico, não, o evangelho é para coitado. Desde que o evangelho é para o ser humano. E quando eu me converti, eu aprendi: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus voltará. Então a
partir desses pontos, eu comecei a buscar na Bíblia o conhecimento, no Evangelho, quais eram os textos que diziam que Jesus salva, que Jesus era Salvador. Depois eu busquei na Bíblia quais eram os textos que confirmavam que Jesus curava, que libertava e que ele voltaria. Então eu comecei a buscar esse conhecimento e ter essa intimidade desse conhecimento de Deus para a minha vida e para a vida daquelas pessoas que eu ia evangelizar. Eu sabia os textos, tinha uma situação, eu recorri ao texto, eu tinha um conhecimento. Então Jesus, ele diz que dentro desse relacionamento de pai e filho, que um conhece o outro, o pai entregou a ele todas as coisas. E a principal coisa que Deus entregou a Jesus é algo que ele não reteve, que é revelar ele para nós. Ninguém viu a Deus, ninguém conheceu a Deus, a não ser aquele que o Filho queira revelar. Ele não reteve, ele quer revelar, ele quer se tornar conhecido. Agora, esse tornar conhecido, esse revelar, para que a gente possa ter uma vida boa, de qualidade, e poder sonhar, é porque o Evangelho, a maioria dos Evangelhos é pregado fora da dinâmica de passo a passo. Você vê que a Bíblia orienta dizendo assim, para a gente ter conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Mas alguns evangelhos é pregado motivando a fé. A fé. E a fé, que é algo que a Bíblia exalta bastante, na vida de muitos, não é suficiente para que ele tenha uma vida de qualidade. Porque ele não consegue alcançar os seus objetivos, mesmo dizendo que tem fé, mesmo sendo ensinado os passos da fé. Mas lhe falta algo. E esse algo é o relacionamento. É a comunhão. Aleluia. É a comunhão. É esse relacionamento. É essa aproximação com o Criador, nessa intimidade de conhecimento, que nós somos favorecidos. Lá em João capítulo 17, versículo 22 e 23, Jesus disse que ele e o Pai eram um, e ele desejou que nós também fôssemos um com ele. Nós fôssemos um só. Quer dizer, é uma intimidade bem. E ele diz aqui a forma que nós vamos ter essa intimidade. Como ele estava falando da cidade, do povo impertinente, que não era humilde, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Ele está falando justamente com aquelas pessoas que eram religiosas, que seguiam mandamentos, que eram religiosos. Mas é porque o fato de ser religioso não significa que você tem estreitamente de amizade com Deus. Porque a religião, ela é descomprometida. E é isso que muitos evangélicos têm se tornado: religiosos, descomprometidos. Ele não tem um compromisso de caminhar as etapas que o Evangelho e que Deus requer que a gente viva.
Aí fica religioso, imaginando que levanta o dia, faz uma oração, à noite faz outra oração, que é suficiente. Que é suficiente. Ele imagina. Mas para saber que não é suficiente, que aquilo que nós queremos, que nós somos, que nós lutamos, que jejuamos, que a gente peleja, luta, não acontece. Ou você quer dizer que alguma coisa que você não é desse jeito, alguma coisa que você já lutou, já jejuou, já orou, já pediu, e não acontece. Você já percebeu que às vezes não acontece? Não acontece. É falta de fé? Não é falta de fé. É falta de etapas na sua vida com Deus. Mas vemos que há uma promessa, João 14:27, Jesus diz: eu vos dou a paz. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a paz. Não a paz que o mundo dá. Então, Ele deu a paz e Ele colocou essa paz naquele que aceita Jesus. E por quê? Porque é que tanto cristão perde a paz com tanta facilidade. Perde a paz com conflito familiar, com o marido, com o filho, com o neto. Vai perdendo a paz, perde a paz no emprego, se cansa, se enfada, se agita. Porque a nossa vida se tornou religiosa. Se você puder abrir sua Bíblia em Tiago, você vai entender logo o que a paz que Jesus diz. A paz que Jesus diz que nos dava, que nós tínhamos essa paz, e essa paz não aflora na nossa vida. Vamos ver por que é. Tiago 3:18 diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Então a paz é um fruto de justiça do que Deus lhe deu e que nós não exercitamos, que não exercita. Como é que exercita-se a paz? Jesus disse que o Evangelho foi revelado, esse mistério, para os pequenos, humilde. E eu disse que humilde é aquele que resiste à força, que vence a sua força da sua natureza, do seu ímpeto. Então, semeia a justiça, a paz, e exercitam quando há um conflito. Então, há um conflito entre eu e o irmão Anderson, e eu tenho direito, a minha ótica, o meu pensamento, eu estou certo. Então, eu não sou humilde para me aproximar dele, para dizer: irmãos, nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos amigos, ou então pai de família, irmão, vamos fazer as pazes, me desculpe. Ele tem que semear essa paz, mas só faz isso, esse passo, se você tiver humildade, se você se mostrar diante de Deus que você é pequeno. Noutra mensagem eu contei que eu fui mais Josilda na casa da pessoa, pedi perdão, pedi desculpa sem ter culpa. Por quê? Porque eu tinha que trazer a paz novamente, em prol da minha vida e em prol do Evangelho onde eu estava pregando. Mas os cristãos pulam a etapa. Não dou meu braço a torcer. Eu estou no meu direito, já era. Não abro nem com uma carreta carregada. É assim ou não é a linguagem de alguns? O meu braço direito é convertido, mas o esquerdo não é.
Eu sou crente, mas não sou tolo. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas eu sou homem. Aí não semeia a paz. Aí não tem a paz. Não tem paz. Então, Jesus, nesse texto, aleluia, vocês estão entendendo, igreja? Amém. Jesus, nesse texto, ele está dando uma aula. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou te aliviar. Oh, glória a Deus, aleluia. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Você sabia, irmão, que esse convite de Jesus é um convite de motivação, mas que em meio a esse tempo de um valor, de tanta correria no mundo, a gente não faz a parte certa. A Bíblia diz, lá em Filipenses, que nós devemos apresentar ao Senhor todas as nossas causas. E você sabe que nós gostamos de fazer primeiro as coisas para depois apresentar? Vamos dizer no mais básico que você precisa na sua casa. Você precisa, aí senhora, arrumar a casa, arrumar um menino para ir para a escola, e o tempo está corrido. Então, começa assim: meu Deus, acordei atrasada, tive que fazer isso, agora tem que arrumar esse menino para a escola. Meu Deus, eu não tenho quem faça. Aí você começa a bombardear aquilo que é comum você fazer. Jamais para orar a Deus. Pastor, por que orar a Deus? Porque é o passo a passo da vida cristã. Ora a Deus, Senhor, eu estou muito ocupado, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu quero que... Porque a oração é o que vai lhe revestir de força, de coragem e de condição total para você fazer suas coisas tranquilo, sem perder a paz. Glória a Deus. Agora veja bem: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. Porque a religiosidade, eles queriam conquistar. O religioso quer. Se você estiver interessado por alguma coisa, você se submete a tanta coisa que você nem imagina. Você não tem noção do quanto você se submete por aquilo que você prioriza em primeiro lugar. Você se submete. Se submete. Você vê que ensinar dentro do Evangelho fazer jejuns extensos para alcançar bênção. Se você abrir a internet, televisão, você vê. Já a Bíblia diz que o jejum que Deus quer não é esse sacrifício, não é para jejuar, é para jejuar. Mas o jejum não é uma barganha. Um jejum é um abatimento à nossa carne. O jejum é mais para te dar saúde e equilíbrio emocional do que qualquer outra coisa. Deus não quer esse sacrifício, mas o religioso é ensinado, eles fazem, porque vê algumas pessoas dentro daquela campanha de jejum contar um testemunho que recebeu uma grande bênção. Aí eu fico esperando receber. Mas o que eu não sei, qual é o grau de intimidade que não foi o jejum, foi outra coisa. Não é só porque eu jejuei. Porque se fosse um jejum, se eu mandar todos jejuar, todos vocês têm que receber. Não fizer
é a mesma coisa? E você sabe por que não acontece? Porque anula a graça. É uma obra humana. Aleluia. Então, voltando para o que Jesus nos ensina, ele diz: oprimido os religiosos, oprimido, porque não alcançaram. Jesus disse: agora eu vou fazer vocês virem a mim, para vocês entenderem a natureza do que vocês estão vivendo. Veja bem o que ele diz: vinde a mim que estáis cansado e oprimido, eu vou tomar. Aí ele entra, tomai. Quer dizer, ele não vai aliviar porque você vai a ele, não. Ele vai dar receita. É aí não se engana. Não é porque eu fui para Jesus. Ele vai passar receita. É o passo a passo para chegar à fé, o ápice. Olha, ele diz: olha, tomai sobre vós o meu jugo. A gente prega que o jugo de Jesus é a mesma, aquela canga que bota em dois animais, um manso de maivoso, para equilibrar. Mas na realidade, aqui no contexto, o jugo de Jesus é o conhecimento, é o estabelecer conhecimento do que você tem que fazer. Veja como é fácil entender. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de quem? Não há questão de eu ir. O meu passo a passo da minha comunhão com Ele, da minha aproximação, da intimidade com Ele, eu vou tendo conhecimento. E quando eu vou tendo esse conhecimento, eu vou tendo confiança, eu vou tendo a certeza daquilo do que eu vou agir. Você já andou um caminho a primeira vez e nunca tinha andado? Você não tem um certo receio. Eu lembro que eu fui visitar um pastor majorzinho, minha esposa, e a placa dizia: lugar tal, sai da rodovia, lugar tal. Eu olhei, entrei. 40 minutos de carro, em um corredor de areia, tinha canto que o carro encostava embaixo, e eu tinha que andar meio ligeiro, porque a areia não pode andar por devagar não, eu faço colar. E eu andei 40 minutos. Eu disse: bem, será que aquela placa estava no lugar certo? 40 minutos a gente não vê um calango passando no meio da estrada, você não vê um passarinho voando, você não vê um pé de pessoa, aí vem um cara numa moto. De longe eu vi no alto, aí eu encostei o carro para passar assim, deixar passar ali, para pedir informação, porque eu estava inseguro, porque eu nunca tinha andado para lá. Quando eu retorno, eu vou estar seguro, porque eu vou para um lugar que eu sei onde é, a BR-116 aí. Tranquilo. Aleluia. Então, essa situação, desse passo a passo que Jesus nos convida: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Olha quando Jesus puxa nós. Lá para a oração dele: Pai, você revelou isso para os humildes, você revelou isso para o pequenininho, para aquele que confronta a sua natureza, a sua vontade, para dar condição de um relacionamento. Aí Jesus disse: aprendei de mim. Será que existiu na face da terra alguém mais afrontado do que Jesus? Batiu de frente com ele. E qual é o segredo de Jesus? Ser humilde. As etapas que ele fazia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver o que ele diz. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim, que sou humano e humilde de coração, encontrarei descanso para a vossa.
Você entendeu que a sua inquietação, a perda da sua paz, não é a circunstância, não é o problema? É a sua alma? E a sua alma está assim por quê? Porque ela está sentindo vazio, não está preenchida por Deus. Você vai encontrar descanso para a sua alma. Aí a gente diz, eu estou perturbadinho por causa daquilo ali. Eu estou preocupado por causa daquilo outro. Aí a gente começa a contar as circunstâncias, os acontecimentos da nossa tribulação. Não, a tribulação não é isso não. A tribulação é a alma. Mas por que a alma? Porque a alma é o responsável de satisfazer a nossa vontade. É por isso que ela se perde. Porque a nossa vontade é clandestina e ela quer satisfazer e perde, se perde. Ela fica aflita. Porque quando nós estamos aflitos, perdendo a paz, estamos intranquilos, estamos estressados, estamos agoniados desse jeito, você está num estado emocional muito forte. É capaz até de brigar e depois, ai meu Deus, porque eu fiz isso. Mas o emocional empurra para aquilo, por causa da alma. A alma lhe encoraja você, deu uma bufetada, ele vai colocar abaixo, está entendendo? Porque a alma quer satisfazer. Então, para que ela aquiete, vamos aprender com Jesus o passo a passo de Jesus para nós viver a vida dentro das circunstâncias atuais, reais. Amém? Amém. Quer aprender? Amém. Primeiro passo de uma pessoa humilde em relação a Deus é dar ouvido. Dar ouvido a Deus. E você sabe, gente, que às vezes ele resiste a dar ouvido a Deus. Você sai do culto, Deus falou especificamente, vai dizer, foi só para mim. Passa algum dia, eu trago uma mensagem bem parecida relacionada, foi só para mim. Significa o quê? Que a primeira vez que Deus falou, a pessoa não põe em prática. Se é pôr em prática, Deus não fala de você, acertou? É fácil de entender, irmão. É uma psicologia bem fácil de entender. Foi só para mim. Glória a Deus. Aí passa um dia, então não pôs em prática. Peço a Deus da segunda oportunidade. Aí também que Deus é bom, dá a segunda oportunidade. Aí ele diz, encontra para a vossa alma o descanso para a vossa alma. Agora vamos ao primeiro passo, dar ouvido a Deus. Segundo passo de Jesus, você vê que Jesus dizia assim, eu só falo e eu só faço aquilo que o Pai me ordena. Isso é o quê? Dar ouvido. É ou não é? Então Jesus diz assim, eu só faço e só falo aquilo que meu Pai me ensina. É o quê? Ouvir a Deus. Aleluia. Então o relacionamento dele é ele ouvia o Pai. Outra coisa, orar. Quando a coisa está difícil, não é chorar, é orar. Aleluia. Glória a Deus. Mas não é um orar pedindo para realizar. É uma oração em busca de Deus. Buscar a Deus, não para Ele realizar. Senhor, me realiza isso aqui, é minha vontade, é meu sonho, não é isso que Ele está dizendo. Uma hora vai fazer. Quando você entender o passo a passo de orar a Ele, para ter essa intensidade de comunhão, de aproximação com Ele, chegar diante dele e falar.
Mas agora seria, agora, Senhor, já tenho tantos anos de crente, repetidamente assim, eu não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado, Senhor, é se eu estou fazendo alguma coisa que desagrada, que eu quero lhe agradar. Eu quero ter condições de ensinar o seu povo a lhe agradar, a se santificar. Por que essa preocupação, pastor? É porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. A gente não pode se distrair só para, pela fé, alcançar aquilo que nós precisamos nessa terra. Tem que almejar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que os sinais seguem os que creem em Deus. Os que estão em Deus, os sinais seguem. A Bíblia diz que nós vamos ser recompensados. Ele diz que Ele dá um acréscimo. Não precisa eu ficar. Ele vai dar um acréscimo. Porque quando Deus vê a necessidade dos seus filhos, Ele supre. E o que nós precisamos? Ser suprido dentro da vontade dele, não ser suprido fora da vontade. No Velho Testamento tem o exemplo do rei Saul. Israel foi suprido a necessidade de um rei. Senhor, todo mundo tem um rei, todo um rei tem um rei, toda nação tem um rei. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei. Aí Deus disse, pô, então vou dar o rei. Aí deu Saul. E a Bíblia diz que Saul era bonito, muito bonito, um espetáculo de homem, um guerreiro. Porém, dizia também que ele era covarde. E o que se pode esperar de uma pessoa covarde? Ele era covarde. Diz a Bíblia que ele chegou a se esconder de trás de umas coisas assim, de uns caçoar, de umas cargas. Bom, então o bom é receber de Deus dentro da vontade dele. E não mais sonhar, buscar, querer importunar Deus para receber uma coisa só para a realização da gente. Você vai realizar-se. Eu lembro um tempo que umas pessoas me pediram um conselho, que queriam mudar de local, queriam mudar da comunidade, achando que a comunidade do prédio, ele botou vários defeitos. Eu disse, o defeito não está na comunidade, não. Não tem nada a ver. Eu posso viver, nós não vivemos, nós só vivemos a aparência, nós não vivemos o tempo de Noé. E a Bíblia diz que Noé Deus achou graça dele. Nós não vivemos o tempo de Enoque. Era muito pior. E Enoque, Deus levou, porque ele não queria que ele passasse pela morte. Então a Bíblia mostra várias pessoas que habitou em tempos difíceis, em lugares difíceis, e Deus, a pessoa se sobressaiu. Glória a Jesus. Então, Jesus, a Bíblia diz que Jesus, às vezes ele orava a noite toda. Ele disse, você fica aí que eu vou orar. Subir e orar. Orar. Por que Jesus ia orar? Para não perder a paz diante das circunstâncias que aconteciam, os atropelos, as perseguições. Só o fato dele estar sempre acompanhado por multidão, um pega uma coisa, outro pega outra, empurra para aqui, empurra para lá. O cara já fica estressado. E para ele não ficar estressado totalmente, ele ia orar, ele dizia para o pai, me dê força, me dê. Aí ele ia orar, para poder resistir. Outra coisa do passo para a nossa vida, uma vida boa, semear paz, orar. Outra coisa que nós podemos fazer, dar valor à vida. Nós somos as pessoas que mais devemos dar valor à nossa vida. E você sabe o que é dar valor à vida? Não se trata do conceito apenas do ser, não.
se trata do que eu tenho. Porque às vezes a gente é inconformado porque a gente não tem uma coisa que a gente acha bonito na casa do aí fica inconformado. Quer porque quer. Fica inconformado. A gente tem que valorizar o que a gente tem. Se você tem um emprego, um salário, glória a Deus, Jesus, eu tenho esse emprego. Muitas pessoas estão desempregadas. Obrigado, meu Senhor. Espero que haja oportunidade para arranjar o que ganhe mais. Eu ganhe mais. Para que eu possa até ajudar mais na casa do Senhor. Para que eu possa contribuir mais. Para que eu possa, às vezes, ver uma pessoa necessitada poder ajudar. Eu ajudar sem ficar tão apertado. Apresentar a Deus. A gente tem que ser grato. Porque eu lembro muito tempo atrás de pessoas dar testemunho. Um dos testemunhos que me marcou muito foi uma pessoa que tinha uma casinha, uma casa quadradinha, com a divisória e uma cortina no meio, que era a divisão da casa. E ela tinha vergonha da casa e começou a pedir a Deus que queria uma casa. E ela recebeu uma casa de herança, uma casa grande. E eu não sei determinar o tempo, mas talvez não tivesse 3 meses, ela já estava dizendo: oh meu Deus, ou casa velha grande, parece um mausoléu. Só falta correr de trabalho para ali. Aí começou, ela não queria, Deus deu, aí ela agora não quer. Não tem. Seja grato. Senhor, muito obrigado. Minha casa é grande, estou muito ocupado, não dá tempo de estar com ela todo tempo limpinha. Mas Senhor, se preocupe não com um tempozinho, porque eu tenho um tempo que eu vou dar uma faxina aqui dentro, cuidando. Vou cuidar. Eu tenho umas coisinhas velhas aqui, Senhor. Eu gosto, eu vou cuidar, tá bem? Eu vou cuidar, eu gosto. Isso é a cara da minha esposa. Ela tem umas coisinhas que ela gosta de cuidar. Então, ouvir, orar, dar valor à vida. Outra coisa, irmão, isso aí, ficar assim, toma, pastor. O pastor está levando peia aqui agora, essa coisa aqui. Dar valor à vida. Antes de eu entrar nessa peia com o pastor, já que eu vou apanhar, vou empurrar mais para frente uma coisinha. Dar valor à vida. A Bíblia diz que Jesus foi para a casa de Simão leproso. E os fariseus diziam: quem havia? Um é desse, um mestre desse, um mestre de vocês aí, bebe, como é misturado com esse povo. Ele sabia valorizar as amizades. Você sabe que o crente não sabe valorizar as amizades quando a pessoa não quer ser crente mesmo? Tem algum de vocês assim que se afastou muitas pessoas que não são crentes porque não é crente? Eu acho que não tem não, mas existe essa historinha. Quer conhecer ela, não quer nada com Deus mesmo, ele não quer nada com Deus mesmo, deixa lá, Deus tem a misericórdia, aí, joga para Deus, porque é para a pessoa fazer, você joga para Deus. Não faça isso não, porque Jesus está ensinando aqui o que é para você fazer, é para você fazer. É para você fazer. Então, esse valor, Jesus foi lá nessas casas. Jesus vinha de caminho, estava sempre passando na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, lá em Betânia. Ele estava sempre passando. Os amigos. Ainda que hoje é muito difícil a amizade, né? A gente é uma pessoa confiável para a amizade, é tão difícil hoje em dia. É muito difícil, mas pelejando a gente está com um amigo, lutando com um amigo. Outra coisa que Jesus, na sua vida, dentro do seu dia a dia, fazer, coisa que agora eu estou aprendendo, caminhar. Jesus caminhava muito. E às vezes, irmão,
principalmente nós da faixa de idade mais alta, que tem a pressão alta, a pressão baixa, e o médico diz: vou passar um remédio para a sua pressão, mas caminhe que você fica bom. Caminhe. Você caminha, pastor? Não. Olha, estou dizendo para apoio. Faça um exercício. A gordura, a obesidade vai atingir o coração. Você faz, pastor, exercício? Não. Isso é um resultado que Deus traz para nós. Benefício. E nós se queremos só religiosamente pedir coisa, esquecendo que a vida é muito mais. Jesus disse: é mais que a roupa, é mais que eu comer, a vida é mais que tudo. São ensinos de Jesus, do Evangelho de Jesus. Exercitar. Agora, por que Jesus preocupa de ensinar isso para o seu povo? Agora você segura o queixo, para você segurar assim, para não cair o queixo, viu? Jesus faz isso para nos humanizar, porque a maioria de nós só tem o nome de ser humano, mas de ser humano nós não temos nada. Nós somos ser humano da origem, mas nós não somos ser humano na origem. Nós somos ser humano porque Deus nos fez lá ser humano. O pecado veio, desconstruiu. Veio o Evangelho, Deus está ensinando a nós viver para nos humanizar, se tornar gente. Vou contar um testemunho. Eu fui para o Corpo de Areia com o irmão Citone, o irmão Eldinho, e eu não lembro mais quem na Kombi. Quando nós passamos a passagem molhada, tinha 2 carros bem novos, de frente um por outro assim, na contramão, de frente para o outro, porque um estava na mão e o de frente estava na contramão. Eu passei, olhei e não entendi nada. Quando eu andei um pouquinho, olhei pelo retrovisor e eu vi que eles estavam querendo fazer uma carga na bateria para o outro carro pegar, de um carro para outro. Eu parei a Kombi, dei uma ré e disse: você lembra, Citane? Lembra? Aí eu disse: vou voltar porque aquelas pessoas estão precisando de socorro. Parei a Kombi, voltei para ele: oi amigo, bom dia, bom dia. Vocês estão precisando de ajuda? Nós estamos precisando de um carro para dar corrente de um carro para outro. Eu disse: peguei um que Citone me deu, não sei se ele me deu, mas deixou comigo, novinho. Eu disse: vamos dar descarga, vamos dar a carga. Eu botei no carro do cabo, botei no outro, disse: agora você entra no seu carro, dê partida, acelere, e aqui você dê partida. O carro pegou, tirei a carga. Obrigado, amigo, de nada. Agora eu vou concluir o meu testemunho. Eu tomei essa atitude. Por quê? Humanizar-se é o próximo que Jesus conta a parábola. É eu sentir o que você está sentindo. É compaixão. Se eu tivesse num canto, meu Deus, se aparecesse um filho de Deus. Não é assim que a gente age? Pois o filho de Deus sou eu, se eu tomar a atitude certa. O filho de Deus é você, se tomar a atitude certa. Agora vamos ver. Antes de ontem, eu fui no Rio, no Chico Maguinho, pegar uma carrada de areia. Um lugar que eu já tinha costume de pegar. Quando eu fiz a curva na Kombi, eu estou olhando a Kombi, e lutando 2 horas para tirar essa Kombi. No berço do caminho que vem da Moita Verde, passando gente direto de moto, com garupa, sem garupa, e olhava para nós, dar um sorrisinho, então não para de jeito nenhum. Chico na mão, Chico disse: você devia ter pedido uma pessoa. E Chico Maguinho não quer fazer. Por quê, irmãos? Porque o valor desse mundo não está pautado na vida
do homem com Deus está pautado no egoísmo do mundo. Olha, em vez de se compadecer, diz assim: é muito otário, entrar com a cor na areia, bem feio. É assim que diz comigo, diz com você uma situação. Porque eu lembro quando eu comprei o primeiro carro velho aqui, eu caí em um bueiro ali perto daquele propriedade de Jesus Moreira ali, um domingo de manhã. Eu dei uma ré e caí num bueiro, não custa caçamba para tacar em cima. Ali, vocês sabem onde é. E no momento que eu caí, tinha terminado uma vigília de uma igreja grande aqui de Tabuleiro, aqui no Posto 40. Estava voltando uma multidão de crentes. Uma multidão de crentes. Eles não só passaram não, irmãos. Eles viram eu no sufoco. Eles pararam alguns metros e ficaram olhando, achando graça. Eles me conhecendo, já tendo sido irmão no mesmo ministério, congregando com eles, servindo a Deus junto com eles. Aí eles ficaram rindo lá, olhando, ó, o carrinho caído lá. Veio um homem numa caçamba. Quando desceu da caçamba, só faltava não se segurar em pé de bêbado. Parou a caçamba e disse: eita, irmão, caiu nesse buraco, como foi? Eu fui contei. Nós tira agora o seu carro. Resumindo, ele me ajudou, tiramos o carro. Quando ele tirou o carro, ele voltou-se para a ruma de crente que estava olhando e disse: ei, vocês crentes que dizem que é filho de Jesus, vocês são filhos do diabo. Você, meu irmão, seu sufoco e não veio socorrer. Você pensa que Deus se agrada disso? Sabe o que aconteceu? Montado nos seus transportes, e o bêbado foi quem me tirou tomou atitude. Aleluia. Agora, quem agradou a Deus? Bêbado. Já se ensinou aqui, irmão, direto essas coisas. Então, eu disse: irmão Chico, esses homens não param, porque o valor do mundo é tornar egoísta. Primeiro eu. Se der para mim e der para eu dar, eu dou. Se não der, eu não. Ninguém me dá também. É assim a interpretação de maioria das pessoas. Entenda que o que você tem é de Deus. Entenda que o que você tem é de Deus. Então, sendo de Deus e não estando nas suas mãos, Deus pega e dá. Mas como Ele entrega nas suas mãos, confiando em você, vocês lembram dessa campanha aqui que eu até entreguei os relatos para agora? Eu vou ler. Isso aqui foi Deus que deu debaixo de oração. Diz assim: quando depositamos no banco, sacamos na hora que queremos. Está lá no banco, na hora que eu quero, vou lá, saco. Deus pode depositar em você, para na hora que quiser ser sacado, ser sacado. Olha só. Quando depositamos no banco, sacamos na hora que queremos. Aí a pergunta é: Deus pode depositar em você? O que Deus está te dando como depósito pode ser retirado para ajudar outro, para ajudar a igreja, para ajudar o ministério. Está entendendo? Aleluia. Isso aqui Deus me deu, eu guardei. Muito precioso. Então vamos ver. Ouvir a Deus, orar, valorizar a vida, exercitar. E qual é a outra? Esperar confiantemente no Senhor.
que Ele que prometeu é fiel para cumprir, porque Ele não é homem, nem filho do homem para que minta. A sua palavra é imutável. Eu vou te abençoar, igreja. Tome posse. Aleluia! Glória a Deus. Então, irmãos, a gente tem que aprender a viver esse espaço da nossa vida dentro desse relacionamento para arrancar a religiosidade que muitos vivem. A religiosidade que muitos vivem. Deixando de ser religioso numa religião para ser religioso dentro do Evangelho. É preciso mudar o entendimento. Precisa mudar. Hoje eu vi um testemunho de uma atriz muito famosa. Eu não sei quando foi que ela deu esse testemunho. Perguntaram a ela se ela ainda era crente. Ela disse: bom, eu sou crente em Deus, mas no momento eu não estou indo para a igreja não. Por quê? Porque quando eu fui para a igreja, eu não tinha sossego. Os crentes queriam tirar selfie, não sabiam respeitar o meu limite, porque eu sou uma estrela, todo mundo queria ser minha amiga de imediato. Eu não sei se sou amiga, queria ser usado, não soube separar. Eu conversei com o pastor me deu uma orientação, deixar um descanso para poder voltar para ver, ia conversar com a igreja. Certamente o pastor conversou, e quando eu voltei, aí todo mundo chegou e disse: ei, Deus está mandando eu dizer. Deus está mandando eu dizer. Deus está mandando eu dizer. Deus mandou eu dizer que você voltasse para a igreja. Aí ela disse: não suportei. Aí voltou e disse: agora eu quero dar um conselho para as igrejas evangélicas e para os pastores. Quando você recebeu uma celebridade, ensina a igreja para respeitar o limite e o espaço dela. Não é porque a gente é mais que ninguém, não. Mas nós estamos indo para ali de igualdade, nós somos ovelhinha. Nós estamos de igualdade no mesmo interesse de adorar a Deus. Aí uma pessoa que não está dando lição de papacão, olha só. Aí ela foi e perguntou a ela: e você gostava? Ela disse: sim. Por quê? Porque Deus não é o que outrora eu pensava que era e que vocês pensam que é. Deus não é. A sua fé, a sua crença no seu Deus não é o Deus que a Bíblia diz. Então é preciso se converter e ir para a igreja, aprender de Deus para saber quem é Deus e viver a vida com Deus. Glória a Deus. Olha, veja bem. Veja bem como é a coisa, viu? Deus não é o que você pensa que Deus é. Deus não é. Sabe por quê, irmão? Porque nós criamos um Deus da nossa maneira. E Deus não é da nossa maneira. Nós é que devemos ser da maneira de Deus. Devemos ser da maneira de Deus no sentido: ter o Espírito Santo, ter os dons, ter autoridade, receber a autoridade de embaixador, de reconciliador, de pacificador. Tudo que Deus, por intermédio de Jesus, fez, nós também temos a capacidade de fazer, menos morrer na cruz. Mas as outras coisas, tudo. Por isso que ele disse: se tu crer em mim dessa forma, tu farás obras maiores do que essa. Muito mais. Agora, fazer obra maior do que essa. Será que nós somos humildes o suficiente
para a gente estar no descanso de chegar uma pessoa, me atenda aí, mas meu Deus, a pessoa de uma hora dessa, na hora que eu estou dormindo, na hora que eu estou descansando, na hora que eu não posso. Será que a gente tem humildade? Não. Eis-me aqui o que é. Aí sim, se a gente for capaz de ser assim como começou uma oração desse, Senhor, tu revelaste aos pequeninos, aos humildes. Então ele não reteu a glória de Deus, o conhecimento, essa ciência. Ele disse que revelava. Tem alguém aí interessado a ter um estreitamento com ele? Não precisa de nós aqui, de ninguém. O véu foi rasgado de cima a baixo. Só precisa agora você ser usado para andar nesse novo e vivo caminho que ele consagrou. É um território que você vai andar tranquilo, que está consagrado por Deus. Glória, aleluia. Tranquilo. Vá nessa fé, vá nessa força. Viva esse tempo. Viva para Jesus. Ame a Ele, adore a Ele e espere a sua coroa, porque é o prêmio que você vai receber. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.